nosso amigo professor Sami, intérprete de Libras, porque a gente está falando de análise combinatória. Então é sempre combinandinho aqui, ó. Sempre. A gente tenta, né? E a gente trabalhou agora todos eles, né? A gente está na parte 2, na aula 65, e a gente viu que existe a permutação. Na verdade, a gente recordou, né? Relembrou, porque eles já viram isso no segundo ano. A permutação, mudança, troca de lugar, nós vimos o arranjo e a combinação. Né? Então, tudo isso são maneiras de analisar agrupamentos, né? E fazer essa organização. E a gente viu alguns detalhes também, né? Quando todos os elementos fazem parte da análise, a gente tem permutação. N elementos, N espaços. Permutação. Isso. Agora, se caso a gente tenha que escolher dentre alguns, né? Aí a gente arranja ou combina, certo? Certo. Agora, se a gente arranja, se a gente escolhe e ordena, aí temos uma só possibilidade, que é o arranjo. Então, dentro de tudo isso, hora de revisar e fazer umas anotações para facilitar as atividades de sala. Vamos lá. Aula 65.2, análise combinatória, na sua segunda parte. Bom, nós vimos que os agrupamentos podem ser feitos de várias maneiras diferentes, né? E para trabalharmos esses agrupamentos, nós vamos pensar no seguinte: a permutação trabalha sempre com N elementos e N posições, ou seja, nós vamos colocar os elementos em ordem, é dispor estudantes em uma fila, é organizar livros numa prateleira, é brincar de carrinhos, enfileirando os carrinhos. Sempre que eu tenho N elementos para N posições, eu vou trabalhar com a permutação. Beleza. Então, não se preocupa em ordenar, né? Agora, quando a gente tem uma preocupação de ordenar e escolher, aí o que acontece? Aí temos o arranjo, né? Que o arranjo vai fazer esse processo, certo? E aí, como é que eu sei que eu estou ordenando e escolhendo usando o arranjo? A ordem é importante. A ordem vai ter colocação, vai ter posição. Então, tudo isso vai ser trabalhado, tá, de maneira bem prática. Certinho? E avançando um pouquinho mais, a gente viu que para resolver os agrupamentos, a gente tem as equaçõezinhas, né? Mas a gente não precisa ficar preso em fórmulas, né? É só a gente perceber o que é que está acontecendo e resolver. Então, essas fórmulas existem, claro. A permutação mesmo é a multiplicação, né? O produto de fatores recorrentes. Então, permutação de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O arranjo, aí já temos a parte do fatorial, né? O que vai acontecer? No fatorial, a gente também tem um produto recorrente de elementos, certo? E vamos para finalizar nossa revisão aqui no mapa mental, como sempre. E aí o mapa mental vem destacando tudo isso que nós falamos. Lembrando que a análise combinatória, ela começa nos ensinando dois princípios, que é o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. É quando eu leio o problema e percebo que ele está criando uma situação onde eu posso combinar elementos ou tenho que escolher entre. Quando eu preciso escolher entre, eu vou usar o conectivo ou. Aí eu tenho o princípio aditivo. Quando eu preciso combinar, aí o conectivo é e aí começa, que pode ser combinado utilizando esse princípio utilizando a permutação simples, sem repetição, utilizando a permutação com repetição, aquele que a gente divide, tá, os números lá embaixo. Nós não falamos da permutação circular, mas nós temos também essa possibilidade. Nós usamos a combinação e o arranjo. Na combinação, a ordem não importa. No arranjo, a ordem é importante. Beleza. E com isso aí, vocês dão conta, né? De fazer as atividades de sala e de trazer as respostas corretas para nós, que faremos a correção na sequência. Então, até já!
Estamos de volta e vamos que vamos, hora das correções. Eu acho que agora que a gente conseguiu discernir bem o que cada um faz, né, como que cada um é abordado, eu acho que está de boa. Isso, agora é aquele detalhe, né, que vocês devem ter percebido na atividade. Ler e entender o que vai acontecer. A análise combinatória, ela precisa, antes de ser resolvida, ser entendida. Verdade. E aí é quando a gente fala lá, um ordena e escolhe, o outro só escolhe. Né? Mas na verdade é mais tranquilo pensar assim, em um deles eu tenho N elementos, N posições, permutação, com repetição ou sem repetição. No outro, a ordem é importante, arranjo. A ordem não é importante, combinação. Isso. Aí fica um pouco tranquilo também. Mas o que o professor Maurício disse, né? Além de resolver, é entender, né? Claro que todos os assuntos a gente precisa entender o que está acontecendo, mas existem uns que são mais práticos, né? A gente lê, já aplica a fórmula e tudo. Agora, tem assuntos que a gente precisa fazer a leitura e a interpretação com mais afinco para poder desenrolar a questão. E a análise combinatória é um desses, tá certo? Vamos em frente, então, correções na telinha. Vamos lá, questão de número 1. Em um campeonato de futebol, 10 equipes disputam as 3 primeiras posições. Quantos são os agrupamentos possíveis para as 3 primeiras posições? Pois é, então se eu tenho 10 equipes e eu estou falando de posições, primeiro eu tenho 3 posições para serem ocupadas, né? Isso. Ah, tá. Então eu vou ter que ordenar, porque as posições importam, né? Ordenar e escolher, né? Ordenar e escolher, a gente tem quem? Arranjo. Arranjo, né? Então já vamos primeiro fazendo a leitura, interpretando e entendendo o que o exercício está dizendo. Então temos um arranjo de 10 tomados 3-3. Ou seja, 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. 10 fatorial sobre 7 fatorial. E aí, lembra que a gente falou que o arranjo é como se fosse o princípio multiplicativo também? Isso. Então, a gente vai ficar com 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, parou, sobre 7 fatorial, que podemos cortar aqui e eliminar. Então, a nossa resposta é dada por 10 vezes 9 vezes 8. Opa, 7 não. Vezes 8, né? É a mesma coisa que a gente disse, né? Então, quantas posições? Quantas pessoas eu tenho para a primeira posição? 10. Uma vez que uma foi ocupada para a segunda posição, 9. E para a terceira, 8. Então, é como se a gente pudesse usar aí o princípio multiplicativo com os 3 primeiros fatores. Vamos lá, 8 vezes 9, 72. 72 vezes 10, 720 agrupamentos. Certo? Certinho. Legal. Não é difícil, né? É só a gente pegar o fio da meada e vai embora. Entender o que está acontecendo no problema. Qual das 3 é a que a gente tem que utilizar é o primeiro passo, tá? Vamos para a questão de número 2? Bora. Vamos lá. Em uma turma com 30 alunos, podemos montar quantas duplas diferentes? Então aqui eu tenho que escolher de 2 em 2. Só escolher de 2 em 2. Só escolher? Isso. Porque duplas é o seguinte, Lúcia e Maurício e Lúcia é a mesma dupla, né? É a mesma. Não vai fazer diferença. Então, se eu só vou escolher quem eu trabalho aqui, combinação, né? E é aí, como aquela questão dos comprimentos, né? Isso. E aí nós temos, por exemplo, na primeira questão, nós tivemos lá a situação de primeiro lugar, campeão, segundo lugar, vice-campeão. Então lá a ordem é importante, é arranjo. Aqui nós temos, olha só, Maurício, Lúcio, Lúcio e Maurício. É a mesma dupla, então a ordem não importa, combinação. Isso mesmo. E a combinação, lembra como é que funciona? 30 fatorial tomados 2 a 2. Então 30 sobre 2 fatorial. E aqui a parte do arranjo, né? 30 menos 2 fatorial. Certo? Então eu tenho 30 fatorial sobre 2 fatorial. 30 menos 2, 28 fatorial. Então, dentro dessa combinação, a gente vai ter 30 vezes 29 vezes 28 fatorial. Parou? Por que parou? Porque vamos cortar com o 28 fatorial aqui embaixo. E dá para dividir aqui já também, 30 por 2. 2 fatorial é 2 mesmo, e 30 por 2 dá 15. Então, a nossa resposta mesmo ficou 15 vezes 29, né? 15 vezes 29, o resultado é... 290 mais 145
Acho que 435, né? Não é, com certeza não é 90, não é 180, nem 235, né? Porque só 10 vezes 290 já daria 290. Isso, aí 290 mais a metade dele vai dar exatamente 435. Isso aí, então resposta correta, alternativa, letra D. Certo? Certinho. É vezes, tá? Aqui é 15 vezes... vai sumir. 15 vezes 29. Que é o que sobrou, né? Beleza? Todo mundo acertou, né? Não é difícil, né? A gente depois entendendo o que é que vai... Qual das análises combinatórias que vão ser utilizadas, a gente consegue readequar e trabalhar bem direitinho já, usando a equação, né? E o raciocínio lógico. Beleza. Vamos de questão número 3? Vamos lá? Questão de número 3. Por conta da pandemia, as escolas precisaram se adaptar e fazer uma escala de trabalho para os professores. Sabe-se que nessa escola trabalham 30 professores. O coordenador pedagógico precisa montar trios de professores para irem à escola gravar aulas. Quantos possíveis trios podem ser formados? Não tem ordem, né? Não tem ordem. Se for eu, professor Maurício e professor Sâmio, já é um trio. Já é um trio. Mas é o mesmo, se for Sâmio, Lúcio e Maurício e Sâmio. Independente da ordem, o trio é o mesmo, né? Então, se só é o objetivo escolher, só escolher, a gente tem combinação. Certo? Certinho. Então, vamos lá. Combinação de 30 tomados 3 a 3. Então, é 30 fatorial dividido por 3 fatorial, 30 menos 3 fatorial. Ou seja, 30 fatorial dividido por 3 fatorial, 30 menos 3? 27 fatorial. Então, temos lá 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27 fatorial, parou. Dividido por 3 fatorial, 27 fatorial. Corta. Cortaremos os semelhantes e já vamos... Dá para dividir aqui, ó. Só que aí a gente tem que lembrar que 3 fatorial não é 3, tá? 3 fatorial é o mesmo que 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 6. Então, isso aqui é 6. 30 dividido por 6 dá 5. Dá 5. Então, ficamos aí com 5 vezes 29 vezes 28. Aí sim temos a resposta final. 5 vezes 29 dá 145. Vezes 28, 4.060. 4.060, então a alternativa correta é a letra B. Top. Ali a gente tem 3 fatorial, tá? A gente não tem 3, então não é 30 dividido por 3 para simplificar. 3 fatorial é aqui, ó, é o mesmo que 6. Então a gente está dividindo aí 30 por 6, que dá 5, tá? Beleza. Lembrando que isso aqui tudo é vezes, tá? A gente está com o princípio multiplicativo aqui também sendo aplicado, ó, é vezes. Joinha? Joinha. Até aí, tranquilo, de boa? Na moral? Boa, na moral. Então vamos de Se Liga no Enem. A pergunta é do Enem de 2009. Bora ver. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Vamos pegar uma marca-texto aqui para a gente já ir salientando o que é importante. Olha lá. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. Então aqui nós temos uma situação, olha só. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Então são 12 times, nós vamos escolher 4 que vão compor o grupo A. Depois, montado o grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio. Aí vem uma informação muito importante. Primeiro foi sorteado, né? Isso. 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar
o jogo de abertura do torneio. Só que aí vem um detalhe importantíssimo. O primeiro deles jogaria em seu próprio campo, ou seja, seria mando de campo do primeiro. Ah, então é privilegiado, né? Privilegiado. Quem joga no campo em casa, vamos dizer, né? Quem joga em casa tem um privilégio, né? E o segundo seria o time visitante. Ah, então nesse segundo momento aqui tem ordem. Porque se for o time 1 contra o time 2, é uma ordem. Se for o time 2 contra o time 1, apesar de serem os mesmos times, é outra ordem, porque o mando de campo é diferente. Então, no primeiro caso, a ordem não importa se é time A, B, C, D, não importa. Já no segundo, a ordem importa. Tá, então vamos ver. Então temos aqui 2 momentos, né? No primeiro momento, então é só escolha. Só escolher? Isso. Por quê? Porque é só sorteio, só escolher. No segundo momento, além de escolher, precisa ordenar, né? Temos que colocar em ordem. Ordenar e escolher. Vamos ver o que o Enem quer que a gente faça. Ele quer que calcule. O que o Enem quer de nós? Tá, vamos lá. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de... Ele só quer que identifique, professor. Só isso? Então, se a gente já viu aqui que o primeiro o escolhe é combinação. Combinação. E não tem time repetido, tá? Então é combinação simples. Ah, tá. Então uma combinação. Não são 2 combinações. Não são 2 arranjos. Inicia com uma combinação e na sequência um arranjo, né? Se ordena e escolhe um arranjo respectivamente. Então, a alternativa correta é a letra A. Ele só queria que a gente identificasse, deixa eu melhorar a letra aqui. Ele só queria que a gente identificasse. Então, não precisa resolver nada. Olha que interessante como que o Enem cobra muitas das vezes, né? Ele não quer que você vá fazer muitos cálculos e tudo mais. Mas você precisa saber os conceitos e as definições. O que o arranjo faz, o que a combinação faz e a permutação. Então, combinação, só escolhe. Foi sorteio, tanto faz, tá? Agora, no segundo momento, aí já tinha que ordenar, porque a ordem importava, porque tinha um agravante ali, né? Tinha um detalhezinho que beneficia o time que joga em casa. Isso, que joga em casa. Se vocês conhecem de futebol, para quem não conhece, fica assim, mas por quê? Para quem conhece, sabe que o fator mando de campo, né? Tem um detalhe, tem um peso diferenciado. Isso mesmo. Então, ficamos aí com a alternativa letra A, uma combinação e um arranjo respectivamente. Ainda tem essa questão, tá? Porque a letra B também é um arranjo e uma combinação. Mas quando fala respectivamente, o primeiro, o acontecimento que gera e depois o segundo, tá? É na sequência, na ordem, tá bom? Beleza. Beleza por aqui? Antes de finalizar, brincando com os números, vamos na telinha lá ver qual era a perguntinha da aula de hoje? Olha lá. A pergunta era dizendo que 95% erram. Será? Vamos ver. Nós temos que uma maçã vale 7. E aí ficou a discussão, né? Se era uva ou se era amora. Ah, foi mesmo. Chegamos à conclusão de que era uma amora. Agora temos lá, ó, maçã 7. Daí, cadê o outro lá? A amora é igual a 5 mais a maçã. Aí temos lá que a maçã é igual a 1 mais a banana. Ele quer saber quanto que é. Só que tem um detalhe muito importante aqui, ó. Aqui nós temos uma penca com algumas bananas. Aqui só tem uma banana. Ah, então tem esses detalhes, né? Então vamos aqui aos dados. Olha lá, tá dizendo que é 21 a resposta. Vamos lá. Por quê? A maçã vale 7, vale né? 7. E se a amora, né, ali tá uva, nós concluímos que é amora. Se a amora é 5 mais a maçã, então vale 12. 5 mais 7, 12. A maçã vale 7 e a uva 12. Isso. Uva, amora, não sabemos. 3, olha lá, uma maçã é igual a 1 mais 3 bananas. Então, se a maçã vale 7, então 3 bananas valem 6. Então, uma banana vale 2. E ele quer a maçã mais a amora mais uma banana. 21. Beleza! E aí, com isso, a gente conclui tudo isso, né? Por quê? Porque aí a gente já agora sabe distinguir, então, as análises combinatórias, certo? Muito legal, muito facinho.
Depois de fazer essa distinção, fica muito mais fácil. Então, agora, leitura e interpretação, né, que faz parte da vamos dizer assim, do passo a passo, né, de resolver uma questão. Aqui na análise combinatória é fundamental, certo? Certo. Vamos finalizando a nossa aula, então, ficando por aqui, mas a gente sabe que a gente volta na próxima aula. Por enquanto, fica aquele beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.